Fala galera, fala minhas farletes, fala meus farlotes, tio Farley na área, com perguntinha nova pra vocês. Você sabe por que em física, quando a gente está fazendo o trâmite dos vetores, que a gente usa lá ó, soma, subtrai, tio Pitt, lei dos cossenos, nesse lei dos cossenos a gente utiliza o sinal positivo, em matemática usa o negativo? Vamos desvendar esse mistério hoje. Lembrando, galerinha, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe um comentário. Solta a vinheta. Então tamo aí, galerinha. Vamos lá. Por que em física a lei dos cossenos é positivo? O sinal é positivo. Vamos desvendar esse mistério. Primeiro vamos lembrar do triângulo, né? Todo mundo sabe, todo triângulo tem 3 lados e 3 ângulos. Professor, pula essa parte, óbvio, né? Mas vamos focar agora na lei dos cossenos para a gente entender o que você aprendeu em matemática. Ó. Se eu tenho 2 lados em um ângulo, automaticamente, geometricamente, eu determinei o próximo lado. Óbvio, se eu tenho um lado, uma medida de um lado, a medida do outro e o ângulo entre eles, é só fechar com um amarelinho ali que eu mato o terceiro lado. Então, tranquilo, geometricamente determinar se eu tenho 2 ângulos, 2 lados e um ângulo, determinar o terceiro. Professor, mas e algebricamente? E com continha? Como é que eu determino o J? Vem com o tio. Você aprendeu em matemática lá, o J ele é oposto ao θ, então você vai começar com o J, vai montar como se fosse um Pitágoras no começo, ó, J ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos os lados que você não usou, 2AB cosseno de θ. Isso é a lei dos cossenos que você viu em matemática. Professor, e se eu fixar o ângulo alfa, como é que fica essa regrinha? Tenta fazer aí, ó, o A está oposto, então começa com A ao quadrado, igual a j ao quadrado mais b ao quadrado, menos 2bj cosseno de alfa. Professor, e se for o gama? Se for o gama vai ficar como? O b é o oposto, então começa com b. b é o oposto, então fica b ao quadrado, igual a ao quadrado mais j ao quadrado, menos 2aj cosseno de gama. Beleza, professor. Show de bola. Perguntinha. Se o ângulo for 90 graus, como é que fica, professor? Vamos fazer junto, ó. Se o ângulo for 90, aplicando a mesma regrinha. J ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de 90. Quanto é o cosseno de 90? Te falei, o cosseno de 90 é 0. Muito bem. Se o cosseno de 90 é 0, quanto que é 0 vezes B? 0. Quanto que é 0 vezes A? 0. Quanto que é 0 vezes 8? 0. Some toda essa parte. E a gente chega no teorema de Pitágoras, conhecido pelo tio Farley como tio Pitt, chamo tio Pitt. Então, vocês meus telespectadores aí, quando eu falar tio Pitt, eu estou me referindo ao teorema de Pitágoras, ok? Então é isso, o teorema de Pitágoras nada mais é que um caso particular da lei dos cossenos. Show de bola, professor. Lembrado da lei dos cossenos, vira a página. Então aqui eu tenho duas figuras idênticas, ó. Até coloquei sair uma dentro da outra, que são idênticas. Ok? Na figura da direita, eu vou colocar o J e vou aplicar a lei dos cossenos, como a gente acabou de fazer, para não ficar delongando de novo, né? Na figura da esquerda, tio Farley vai traçar um paralelogramo, ó. Essa linha pontilhada é paralela à linha azul, a linha pontilhada aqui é paralela à vermelha, e vou traçar a diagonal do centro aqui, ó. E vou traçar essa diagonal aqui, tá vendo, ó? Beleza, professor? Quando eu traçar essa diagonal, eu vou ter a medida K, que não é a J. A J seria essa aqui, ó. A medida K é a mesma formulinha com sinal positivo, que é o que geralmente a gente usa em física. Em física a gente também usa esse, tá? Só que usa bem menos, dessa forma. Geralmente em física a gente usa dessa forma aqui. Mas, professor, como assim? Tio Farley, como assim? Como assim? Tio Farley vai explicar o porquê disso agora. Então vamos com o tio, ó. Eu vou pegar, vai sumir essa figura e eu vou, a partir dessa figura aqui, eu vou chegar nesse resultado usando a lei dos cossenos que você viu em matemática, que é a lei dos cossenos original. Então vamos lá. Como é um paralelogramo, eu sei que esse ângulo é θ e eu vou chamar esse ângulo de delta. Aqui é θ, aqui é θ, aqui é delta, aqui é delta. E vou trazer o A para cá, ó, porque se aqui é A, aqui também é A, são paralelos. Beleza? A gente sabe que θ mais delta é 180 graus, certo? A soma tem que dar 360, se esse é igual a esse, esse é igual a esse, soma dos dois é 180. Belezinha. Vamos aplicar a lei da lei dos cossenos nesse triângulo, a lei dos cossenos de matemática, que vocês viram lá. Como é que vai ficar? O K está oposto ao delta, vai ficar K ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado
menos 2AB cosseno de delta. Show de bola. Ok? Que a gente viu, lei dos cossenos, você aprendeu lá cartinha de matemática, curtiu de matemática. Belezinha. Mas você deveria saber, se não sabe, grava com o tio, que o cosseno de delta é menos o cosseno de teta. Você deveria saber isso. Te lembro. Vamos para o ciclo trigonométrico. Te fez um slidezinho só para lembrar aqui, então. Ó. Vou pegar um ângulo qualquer aqui e vou chamar de teta. Beleza? Quando eu pego o ciclo trigonométrico, tem que lembrar que esse eixo é o eixo deitado, é o eixo com sono e cosseno. Esse eixo é o eixo em pé, é o eixo sem sono. Beleza? Então aqui é o seno sem sono, aqui é o cosseno com sono. Então aqui seria o seno do ângulo θ e aqui seria o cosseno do ângulo θ. Como está me importando só o cosseno, eu vou deixar o seno quieto. Então aqui seria o cosseno de θ, esse tamanho vermelho aqui. Quem é o delta, professor? O delta é o ângulo verde, ó, porque eu sei que o verde mais o laranja soma 180. Por isso que o laranjinha está aqui, ó, tá vendo? Então tudo é 180, 180 menos o laranjinha dá o delta, ó, tá vendo? Que a soma deles, ó, se eu somar o verde com o laranja dá 180. Belezinha. Então o verdinho aqui é o delta. Então o cosseno de delta está aqui, ó. Então esse é o cosseno de delta e esse é o cosseno de θ. Sabe-se que isso aqui é um eixo cartesiano, então aqui é positivo, aqui é negativo. Ele tem o mesmo valor, ó, que aqui é θ e θ. Então, o cosseno de delta é menos o cosseno de θ. Se o cosseno de θ for menos, se o cosseno de θ for meio, o cosseno de delta é menos meio. E assim por diante. Beleza? Então, galera, para deixar bem claro para vocês, ó, sempre que a soma dos ângulos der 180, ou seja, ângulos suplementares, o cosseno de um ângulo é menos o cosseno do outro. E se você observou naquela figurinha lá, o seno é o mesmo, ok? Então, vamos voltar para lá, que a gente tinha parado aqui, ó. O cosseno de delta é menos o cosseno de θ. Show de bola, professor. Então vamos aplicar agora essa mesma leizinha, só que trocando o cosseno de delta por cosseno de θ. Vai ficar k ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de delta. Só que cosseno de delta é menos cosseno de θ. E você sabe que menos com menos dá mais. Negativo com negativo dá positivo. Ah, tio Farley. Então esse menos com esse menos dá um positivo. Se eu trocar o sinal positivo, eu chego no do lado, ó, tá vendo? Ó? Então, se eu trocar o sinal aqui, ó, eu chego nessa partezinha aqui, ó. A quadrado mais b ao quadrado mais 2ab cosseno θ. Ok? Então é isso. Se eu usar o delta, eu teria que usar o negativo. Mas eu não estou usando o delta, eu estou usando o θ, tá vendo? Ó? Então, para facilitar, a gente usa θ nos dois. Fechou o triângulo, menos... Cruzou no meio ângulo, ó, cortou o ângulo, não exatamente no meio, né, mas cortou ele ao meio aqui, ó, você usa mais. Então, a gente usa isso aqui mais em matemática, mas também usa em física, isso aqui a gente usa em física. Espero que tenham aproveitado. Ah, printa a tela, isso aqui é importante, printa a telinha. Espero que tenham aproveitado a aula. Beijo do tio pra vocês. Lembre-se de de se inscrever no canal e deixar o likezinho lá, e se possível deixar um comentáriozinho sobre a aula, tá bom? Beijo do tio, forte abraço, até a próxima aula!